Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Tainá e nessa videoaula eu vim representar a nossa equipe que se chama Java em Minutos. Basicamente, na videoaula de hoje, eu estarei explicando para você um pouco da história do Java e do porquê o Java foi criado, como instalar o Eclipse, que vai ser a plataforma onde vamos executar o nosso código, e como fazer um conversor de moedas. E aí, tá animado? Vamos? Bom, o que é o Java? Isso é super simples. O Java é uma linguagem de programação orientada a objetos, que começou a ser produzido na Sun Microsystems em 1991. Tudo isso através do Green Project. O Green Project teve 3 mentores: o Patrick Norton, o Mike Sheridan e o James Gosling. Este projeto não tinha a intenção de criar uma nova linguagem de programação, porém sim antecipar a próxima onda que aconteceria na área da informática e programação. Os idealizadores do projeto acreditavam que em pouco tempo os aparelhos domésticos e os computadores teriam uma ligação. E não é que eles estavam certos mesmo? Hoje em dia, esta ligação é conhecida como IoT, ou seja, Internet of Things, ou Internet das Coisas. E aí, tá animado para aprender a programar na linguagem de conexão entre os objetos e os nossos aparelhos eletrônicos? Vamos nessa! Instalar o Eclipse é super fácil. Você só precisa seguir estes simples passos, tá? Você vai colocar na sua barra de pesquisa Eclipse Download. Pode colocar Java para ajudar. E aí você vai entrar neste site, Eclipse Downloads, The Eclipse Foundation. E aqui eles já vão te dar a opção de fazer o download do Eclipse numa máquina 64 bits. Eu não tenho certeza se você consegue fazer o download do Eclipse em uma máquina 32 bits. Nesse caso, você precisa fazer mais pesquisa. Porém, como a minha máquina é 64, eu vou estar fazendo download através deste botão. Como eu já tenho o Eclipse instalado e também já tenho instalado o seu instalador, ele veio com esse 0.1 aqui. Porém, você não precisa se preocupar, vai vir só com este nome aqui e você pode salvar. Talvez nem apareça essa tela. Eu que pedi para essa tela aparecer para eu mudar o nome dos meus arquivos quando eu faço download deles através aqui do meu navegador. Porém, se você quiser que apareça essa tela, você vai ter que ir lá nas suas configurações e pedir para que ela apareça. Caso contrário, ele vai aparecer como ele está aparecendo aqui. Você vai pedir para fazer o download, já vai aparecer o nomezinho dele aqui e aí a porcentagem de onde está o seu download. Quando o download for concluído, é só você clicar para ele executar. Depois de ele executar, é só você esperar ele carregar. Após o programa carregar, ele vai te mostrar esta telinha. Como a gente só está procurando aí um Eclipse para Java, você pode instalar esse primeiro aqui, tá? Você não precisa se preocupar com essas outras opções. Após você escolher aonde você quer que tudo fique armazenado, você só precisa clicar no botão de instalar e ele vai instalar, ok? No meu caso, eu já tenho Java, então eu não vou estar fazendo a instalação de novo. Como eu já tenho Eclipse instalado, eu vou começar a iniciar o meu Eclipse. Assim, eu posso mostrar para vocês como cria um projeto no Eclipse corretamente. Após
Após iniciar o Eclipse, ele vai solicitar para você um diretório para você colocar os seus arquivos do Eclipse. Nesse caso, eu estou colocando os meus dentro dessa pasta, porém, você pode clicar no Browse e escolher uma pasta da sua escolha. Com o Eclipse iniciado, vocês já podem ver um pouco do código que nós estaremos fazendo na videoaula de hoje, tá bom? Porém, por favor, não se preocupem com este código. Este código eu vou entrar nele mais tarde. No momento, eu preciso ensinar para vocês como criar um projeto em Java. Você vai vir aqui em File, e vai vir aqui em New, Java Project. Como é apenas o seu projeto inicial, eu vou colocar o nome dele como teste. E agora vem uma parte muito importante. Você está vendo este módulo aqui embaixo? Lembre-se de tirar esta opção, tá vendo? Porque este módulo, ele é muito ruim e acaba executando todos os seus projetos em Java errado. Então, você vai desselecionar esta opção e vai clicar em Finish. Com o seu novo projeto em Java criado, você vai abri-lo e criar uma nova pasta, ou seja, uma nova classe. Essa classe, ela se chamará teste2. Como é apenas um teste, não vamos nos apegar muito a nomes, porém futuramente é crucial que você dê nomes super memoráveis para suas classes, para você não se confundir enquanto programar o seu código. Agora você tem a sua primeira classe de Java, né? O seu primeiro arquivo.java. Como nós vamos fazer um conversor de moedas, nós vamos dar um nome melhor para o nosso projeto Java. Então, exclui esse projeto teste e agora cria um projeto chamado conversor. Agora que você terminou de instalar o Eclipse e configurar o seu primeiro projeto em Java, está na hora de nós programarmos o nosso primeiro programa em Java, sendo ele um conversor de moedas simples. Bom, você vai excluir esse projeto que a gente criou junto e agora criar um projeto chamado conversor. Dentro desse projeto, você vai criar um pacote chamado conversor de moedas e a primeira coisa que você vai fazer no seu código é importar a classe JavaUtilScanner. Essa classe será responsável por pegar todas as informações que nós, quando executarmos o nosso código, digitarmos no nosso teclado, ok? Não se preocupa se você não entendeu nada. Eu vou te explicar melhor quando nós chegarmos a um ponto onde nós vamos utilizar essa classe Scanner, ok? Depois de fazermos esse import, você vai para a Public Class Conversor de Moedas, que será a nossa única classe aqui dentro desse código. Bom, como é um código simples, só terá uma classe. Porém, saiba que um código em Java pode ter diversas classes, tá? Como você pode ver, ela é uma classe pública que tem o nome conversor de moedas. Abrindo os parênteses, você vai ter o seu método main. O que é um método main? Bom, o método main, agora focando aqui na linha de código, é um método público que pode ser executado sem ter nenhum objeto, porque ele não é relacionado a nenhuma instância específica, ele é apenas relacionado à nossa classe conversor de moedas, não vai ter nenhum retorno de valor, ou seja,
apesar de você estar escrevendo coisas, ele vai armazená-las dentro de uma variável, porém, quando o programa terminar de ser executado, nada ficará armazenado dentro do programa. Tudo que você executou será excluído e o seu programa executará novamente, e você não pode acessar as informações que você executou uma última vez, ok? O main é o nome do nosso método, no caso o método principal. Saiba que todos os códigos em Java precisam de um método main, tá? Ele é a primeira coisa que executa quando você executa o seu código. Ele que vai dizer para o seu código em Java o que fazer depois. Se você colocou um método main, você precisa colocar dentro desse método main o que o seu projeto em Java deve fazer depois, para onde ele deve levar, para qual outro método ele tem que executar, qual outra classe, etc. O string args é um argumento que nós, como usuários, damos ao projeto em Java para executar aquele método. Como aqui ele está string args, ele está no seu método padrão, ou seja, não tem nenhum argumento sendo dado para o nosso programa para executar o método main. Opcional. Porém, quando a gente tiver algum argumento, eu vou mostrar para vocês como isso funciona, tá? Bom, a primeira linha dentro do nosso método é systemout.println. O que significa isso? Bom, System é uma classe do Java que vem de dentro da JavaLang. Basicamente, é uma classe que tem várias funcionalidades para você executar o seu código. No caso, o systemout, ele está relacionado com coisas que sairão do nosso programa. E como ele está aqui junto do println, significa que ele vai escrever tudo que está dentro aqui desses parênteses e aspas, tá? Bom, nesse caso, ele vai escrever esse escolha 1 para converter a quantidade de dinheiro em real para todas as moedas disponíveis do programa, ok? O ln é muito simples. Basicamente, significa que ele vai pular uma linha. Ele não vai escrever tudo na mesma linha. Ele vai escrever, sim, o escolha 1 para converter a quantidade de dinheiro em real, todo esse aqui texto na mesma linha. Porém, esse escolha 2 para converter já vai estar numa linha diferente porque o ln vai pular uma linha, ok? Você pode ver que todo o código tem esse ln porque todo o código pula uma linha, tá? Bom, como a gente tem 5 moedas, tem 5 escolhas que você pode fazer e aí vai executar estes 5 systemout.println mostrando estes textos onde a única coisa que muda é as diferentes moedas, no caso real, dólar, euro, libra e yuan, ok? Esse systemout.println sem nenhuma informação dentro é para questões de formatação. Se você quer que seu programa pule uma linha para executar a próxima parte do código, eu recomendo que você coloque isso, que é um método bem mais simples de você fazer com que o seu programa pule uma linha no console e ele fique mais bonito para o seu usuário, tá bom? Bom, agora nós vamos colocar aqui o nosso scanner. Nesse código não vai ter um objeto que a gente criou, apenas um objeto que já foi fornecido pelo Java, sendo esse objeto o objeto scanner. Este try, ele está aqui apenas para fazer uma tratativa do nosso método scanner, ou seja, quando o nosso método scanner for executado, ele vai armazenar informações. Este try está aqui justamente para poder todas as informações que foram armazenadas no try não escaparem para outras partes do nosso código. Isso não é obrigatório, é apenas uma tratativa de erros, ok? Bom, nós vamos colocar aqui o nosso scanner e nós vamos criar um novo objeto scanner, tá? Esse novo objeto scanner, ele vai pegar o que for o system_in, ou seja, tudo que for escrito pelo usuário no teclado, vai armazenar aqui no scanner e depois vai armazenar nesta variável aqui, num. Essa variável num vai armazenar as informações que o usuário colocou no teclado temporariamente. Como você vai ver futuramente, nós, na mesma hora que foi armazenado no num, vamos pegar e armazenar em outra variável, para não ter o perigo de, dentro da variável num, acabarmos perdendo alguma informação para ser transferida para o nosso case. Deixa que eu te explico depois, tá? Bom,
Aqui no nosso systemout.println, nós vamos dizer para o nosso usuário para digitar um número escolhido, ou seja, ele vai escolher ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, vai digitar este número após este texto e aí ele vai cair dentro da variável num, tá vendo? Por causa dessa parte aqui no começo do código. Depois de cair na variável num, nós vamos definir essa variável num em específico como um int e vamos armazenar ela imediatamente em uma variável chamada escolha, que vai ir para o nosso switch, ok? Por que nós estamos armazenando num em uma variável diferente? Bom, isso é porque nós definimos a nossa variável num para armazenar tudo que cai dentro do nosso scanner, ou seja, quando nós escolhermos um número, vai cair dentro da variável num. Porém, também quando nós escolhermos uma quantidade de dinheiro que queremos converter, vai cair na variável num. Então, é de suma importância que você crie uma outra variável para armazenar essas informações que estão caindo dentro do nosso scanner, ok? Bom, vindo aqui para o systemout.println, coloque a quantidade desejada, o nosso usuário vai colocar quanto dinheiro ele tem em mãos relacionado a real, dólar, euro, libra ou yuan, justamente para fazer a conversão para todas essas moedas presentes no nosso programa, ok? Depois que for colocada aqui a quantidade, vai ser armazenado dentro do num, vamos definir este num em específico como double, que é um tipo de variável diferente de int, e vamos armazenar em uma variável diferente chamada quantidade, que também vai ser uma variável do tipo double, tá? O que significa uma variável int e uma variável double? Bom, uma variável int está relacionada ao número inteiro. Como 1, 2, 3, 4 e 5 são números inteiros, ou seja, números sem vírgula, podemos facilmente armazenar o nosso escolha dentro de um int. Porém, o quantidade não podemos garantir que será uma quantidade inteira, até porque dinheiro pode ser R$50 e 50 centavos, ou seja, uma quantidade quebrada. Então, eu altamente recomendo que vocês armazenem o seu quantidade dentro de uma variável double, ok? Bom, vamos pular aqui uma linha e começar o nosso switch case. O que é o código switch case? Ele é super simples, tá? Basicamente, ele vai pegar essa variável escolha e vai comparar ela com os cases. Então, o nosso switch vai pegar o escolha e comparar com o case 1. Se o escolha for igual a 1, ele vai executar o real para outro, levando com ele o quantidade, que no caso é este valor fornecido pelo nosso usuário que armazenamos na variável quantidade. Se ele comparar aqui o escolha e ser 2, ele não é igual a 1, então ele vai pular esse case 1, vai comparar com o case 2, ver que é igual a 2 e executar o dólar para outro, levando quantidade com ele. Este break simplesmente diz que o programa terminará assim que ele executar o dólar para outro. Até porque já foi executado tudo que tinha que ser executado e aí o programa só vai precisar ser recomeçado ou reexecutado, ok? Se aqui o escolha for 3, ele vai comparar com o case 1, ignorar, porque não é igual a 1, vai comparar com o case 2, ver que não é igual, ignorar e executar o case 3, que no caso é o euro para outro, levando com ele a quantidade. Bom, com isso compreendido, nós só temos 5 cases. Se caso o nosso usuário colocar qualquer coisa fora desses 5 cases, o sistema vai colocar no nosso console escolha entre os números 1, 2, 3, 4 e 5. Compreendido? Falando agora do nosso método real para outro. Eu só vou falar do método real para outro porque todos os nossos métodos estão iguais ao nosso método real para outro, mudando apenas a quantidade de dinheiro que tem aqui e com quais moedas o nosso real vai ser comparado e também convertido, né? Nesse caso, nós temos um método público que não precisa de um objeto para ser executado, ele pode ser executado a partir aqui de ser levado do switch, né? No caso,
o switch pediu para executar este método, void porque ele não vai voltar nenhuma informação para o nosso programa, ou seja, se você executou uma vez, as informações foram perdidas, tá? E real para outro, sendo o nome, né, do nosso método. E agora nós temos aqui esse double quant. O que é esse double quant? Lembra quando eu falei lá no começo desse vídeo sobre o string args? Basicamente, isso é o string args. Este é o argumento dado pelo nosso usuário para executar este método. Bom, este quant se trata da variável quantidade que foi trazida pelo nosso switch. Então, a gente armazenou o que estava dentro da variável quantidade dentro do quant, também definindo essa variável como double. Falando do que tem dentro do nosso método, nós temos um system.out.println que vai mostrar que R$1 equivale a 0,20 dólares. O que é esse 0,20 dólares? Esse 0,20 dólares era quanto o real estava valendo para o dólar no dia que eu fiz este programa. Hoje em dia, pode já ser um valor completamente diferente. Por isso mesmo que este código ele é super simples. Já existem códigos em Java que você pode fazer que tem conexão com o site e pode te mostrar em tempo real o quanto que R$1 está equivalendo para o dólar. Nesse caso, no dia estava equivalendo a 0,20 dólares. Então, este é o valor que nós vamos multiplicar com a quantidade fornecida. Todo o nosso código vai seguir este mesmo padrão. Quando a gente escolher 2, que vai ser o dólar, quando escolher 3, que vai ser o euro, quando escolher 4, que vai ser a libra, e quando escolher 5, que vai ser o yuan, tudo vai consistir do mesmo sistema, tá? Vamos executar o nosso código e ver como ele está funcionando? O número que eu vou escolher é real, porque eu tenho R$100 e eu quero ver quando que ele vai equivaler para os outros preços. Bom, a quantidade desejada é 100, como eu já tinha mencionado. Agora aqui você pode ver, R$1 equivale a 0,20 dólares. R$100 equivale a 20 dólares. R$1 equivale a 0,18 euros. R$100 equivale a 18 euros. E assim o nosso código vai com relação a todas as moedas. Se você gostou desse código, não esqueça de executar ele na sua casa, tá bom? E aí, o que achou dessa videoaula? Foi bem explicativa? Conseguiu sanar todas as suas dúvidas? Caso você queira, o código utilizado nesta aula está aí na descrição. Porém, eu recomendo que você faça ele do zero para você conseguir memorizar os conceitos de Java. Bom, eu sou a Tainá e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!